O mercado achava isto. E o resultado disso foi o racionamento. Então, veja bem, chegando ao racionamento, que é a realidade que Bosco não falou, foi que, por sorte, por circunstâncias, não tinha havido, né, a privatização da Chesf, daí do grupo Eletrobras. Tinha sido começado pela Eletrosul e privatizar as usinas da Eletrosul, né? Que, por terem sido privatizadas, mesmo sendo mais antigas, estão com a nova concessão até não sei quando e não foram atingidas agora por essa medida provisória. Usinas do mesmo jeito, construídas do mesmo jeito. Mas, bom, voltando aqui. Então, essa privatização que ia ser feita e não foi por circunstâncias, acabou desaguando, e foi a grande surpresa deles do racionamento, que aí impediu que se completasse. Vocês se lembram que eles ainda tentaram, em 2002, último ano, tocar o negócio para frente, mas se segurou. E o próprio Fernando Henrique tomou aquela decisão em junho de 2002 de deixar para o novo governo, que eles pensavam que seria Serra, né? Bom, aí Bosco chegou aqui e disse que nessa hora você chega de 2002 para 2003 e teve um grande programa no Congresso Nacional, não sei o que, não teve coisa em Congresso Nacional nenhum, e que fez uma nova modelo de energia lá, não teve. O Congresso Nacional recebeu a medida provisória 144, que resultou na lei 10.848 e mais alguma coisa, né? Foi relatada inclusive na Câmara do Fernando Ferro, isso todo mundo sabe, ele falou aqui. E o que é que aconteceu aí? Bom, o fracasso exato do modelo de Fernando Henrique, que ficou mostrado aí, precisava ser mudado. E o governo Lula, digo, a candidatura Lula, tinha sido estimulada a ter uma proposta, de como faria o setor elétrico novo. E fez. Houve um grupo muito importante de trabalho em que o Ilumina já era presente, teve uma participação ativa. O Instituto Cidadania foi quem pilotou o trabalho. O trabalho foi feito em torno do Instituto Cidadania. E esse trabalho contou com a presença de vários setores, inclusive de Dilma Rousseff, que na época era secretária de Comunicação e Energia do Rio Grande do Sul, de Hildo Sauer, Pinguela e Rosa, vários colegas, Roberto Araújo, que é o autor daquele documento que está aí, vários. E esse grupo elaborou o programa para o setor de energia, que seria do governo Lula. Esse programa foi apresentado no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro em abril de 2002, na campanha de Lula, com a presença de Lula. E seria, então, a Bíblia do governo Lula, quando eleito. Acontece que, quando Lula foi eleito, teve uma surpresa primeiro. Todo mundo esperava que fosse o Pinguela ministro, né, e ele achou que deveria ser Dilma. E Pinguela foi para presidente da Eletrobras. E aí começou a tomar as providências para que viesse a ser implantado esse novo modelo que tinha sido aprovado. Eu tenho esse trabalho, certo? Então, quando chegou lá naquela hora, começaram as pressões.
e o governo fraquejou. A verdade é essa. O governo fraquejou, Dilma entrou e Pinguela entraram em choque, certo? E acabou prevalecendo a ideia de abandonar a proposta de campanha, foi literalmente abandonada, que era uma proposta muito boa, porque pé no chão, responsável, não propunha nenhuma porra louquice, como se diz, quebra de contrato, nada disso. Eu propunha simplesmente, a essência era retornar ao sistema de serviço público essencial em lugar de mercado. Desaparecia esse negócio de leilões, de preço, dessas coisas. A energia, a tarifa será via custo, mais justa remuneração, como tinha sido desde o Código de Água. Isso foi abandonado. E o que foi feito? Na realidade, o que o governo Lula preferiu fazer lá em 2003 foi manter o modelo de Fernando Henrique com os ajustes necessários a que ele pudesse viver. Isto é, manter o modelo de mercado, mas mitigado com aquilo que era necessário para o modelo de mercado sobreviver. E qual era esta definição? Essa definição, basicamente, exigia a recriação do planejamento. Mas não é um planejamento como era. Está aqui, precisa construir obra A, B, C e D, e cada um aqui vai construir. Não. Tem aqui essas obras, bota em leilão, vê quem é que vai, quanto é que vai dar. Se o camarada não aparecer, como a Bertin arrematou o leilão, mas não fez a obra, isso aqui, ou até mesmo a Chesf arrematou as linhas de transmissão aí, também não fez ainda. Quer dizer, é um sistema diferente daquele que a gente tinha. Planejamento, definição, quem constrói, execute, está aqui. Bom, criou o planejamento. Isso já foi um passo. Segundo, viabilizou a contratação de energia para as distribuidoras não ficarem naquela loucura de mercado. Então, foi aí que vieram os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Isso foi realmente um avanço, mas isso foi um avanço que não resolvia os problemas. Para a gente ser mais objetivo, nessa altura, estava se verificando tudo que você tinha um choque tarifário montado pela frente. Qual era esse choque tarifário? É que, o seguinte, as nossas tarifas de geração, sobretudo, eram baixas. Ninguém compraria a Chesf para manter os contratos que a Chesf tinha com os preços que tinha. Então, e de outras empresas geradoras. Então, o governo FHC tinha tomado a medida de fazer a chamada descontratação da energia dos contratos iniciais. O que era isso? Significava o seguinte: todos os contratos que a Chesf tinha com o CELP, com isso, com outros, seriam zerados e a contratação aí, a partir daí, ficava livre, de acordo com o mercado. Ou seja, a Chesf seria privatizada e o novo dono venderia energia já por um preço novo, né? Fundamentalmente, a ideia dessa descontratação era essa. Isso precisava ter sido anulado, não foi. O governo Lula deixou que isso continuasse. Isso foi terrível. Bom, outra questão que foi equacionada nesse modelo que Lula implantou foi citada aqui por Bosco, que foi a não privatização, a retirada da Chesf e da Eletrobras, do PND. Mas é preciso contar a história disso. É preciso contar a história que foi contada por Fernando Ferro, e já em mais de uma vez que eu vejo ele como relator.
o Palocci não queria que fosse retirado essas empresas do Plano Nacional de Desestatização. Ele alegava, não, a gente não privatiza, mas deixa como um sinal para o mercado, sinal que somos obedientes, etc., né? E Dilma, como ministra das Minas e Energia, lavou as mãos. Diz Fernando Ferro, ele já disse isso aqui, que bateu o pé e disse que não aceitava aquilo e que ia incluir a retirada da Eletrobras, Chesf, etc., do PND, né, sob pena de renunciar à relatoria. E você vê que isso é verdade porque não fazia parte da medida provisória isso. Essa coisa foi adicionada, é o último artigo da lei, aliás, é o parágrafo 1º do último artigo da lei. Foi que tirou, dando a entender que é realmente uma retirada. Então, daí você veja o seguinte, o que está acontecendo hoje com a gente é uma consequência do modelo implantado por Fernando Henrique, que o governo Lula, infelizmente, não teve coragem de mudar como tinha se proposto a mudar. Aí, como dizia aquela história do conselheiro Acácio, né, criada lá pelo aquele escritor Essa de Queiroz, as consequências vêm sempre depois, né? E o tal choque tarifário que ia haver, ele veio, só que ele veio aos poucos, né? Antes, no governo FHC, ele ia acontecer logo em 93, se tivesse sido Serra, né? Não, ele ia acontecer logo, se tivesse... Mas com Lula, ele foi diluído. Existe uma frase, numa entrevista daquele Pedro Parente, que foi do governo FHC, que ele chama a atenção para isso, e ele diz até assim, olha, ele diz, vocês não estão vendo que tem um choque tarifário desenhado para acontecer em 2003, era com o tal negócio do modelo que estava prevalecendo e a descontratação da energia, que ele cita explicitamente. Aí ele coloca, não seria melhor fazer isso mais suavemente, num prazo de 4 ou 5 anos? Ou seja, pegar o choque tarifário e diluir, mas manter o choque tarifário, certo? Bom, pelo visto, eu costumo dizer, quer dizer, o pessoal do governo Lula seguiu essa linha. Sabe por quê? Porque as tarifas nossas, que a rigor já vinham crescendo desde 95, mas elas começaram a disparar exatamente no governo Lula. Isso é que é triste para a gente, para mim pelo menos. Eu pedia que você projetasse aí a primeira transparência que já está, não, a primeira que vem. Olha, essa aí está até também aí, eu folgo em ver que foi distribuído aqui por vocês aí, essa curva está aí, né? Então você vê, é a tarifa industrial sem imposto, repare, aqui não tem imposto, é o preço da energia antes dos impostos. Repare que vai de 95 a 2011. Você teve um aumento real de 120%, né, em relação ao IPCA que está aqui embaixo. Agora, repare, minha gente, a grande subida que você tem, quando é que aconteceu? Foi de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Agora, veja bem, nós do Ilumina temos N documentos, um que eu digo é de 2002. Pode logar a seguinte, que é a de consumidor residencial, né? Tarifa residencial. A mesma coisa, certo? Você também tem um aumento pronunciado aqui. Aí depois, quando você nota aqui que depois aí 2008, 2007, tendeu a ficar um pouco mais estabilizado, porque a grita começou há muito tempo, né? Mas o que você observa nisso é que